Olá, pessoas lindas! Eu sou a Mo e esse é o Bentô, o quadro semanal de anime e mangá do Omelete. E no vídeo que eu fiz de remakes de anime, eu perguntei pra vocês se vocês queriam que eu falasse de continuações. E hoje é o dia. E pra falar sobre o assunto comigo, eu trago aqui o Diego Lima, fera da redação. E aí, tudo bom? Eu tava querendo gravar com vocês de novo, saudade, viu? Manda bem. E o Rongeta, o Victor Rongeta, que é um dos editores mais otakus desse país. Oi, gente, tudo bem? Vou fazer a minha participação aqui no Bentô pra falar mal de Boruto e deixar o Diego puto. Nossa, mano, não ouse, por favor, que isso? Treta! Treta! Então bora entender por que essas continuações existem e se vale a pena acompanhar. Antes de tudo, uma dúvida que surgiu na seção de comentários daquele vídeo de remakes é a diferença entre continuação, remake, reboot, spin-off, enfim. Então eu vou pegar aqui o meu óculos da definição, que eu uso lá no podcast Otaminas, pra ajudar a gente. Esses termos, eles são muito usados por fãs, eles são usados de certa forma na indústria também, mas é mais pros fãs entenderem e se situarem do que vai ter nessas obras, o que eles estão indo assistir. Continuação, no caso de animes, a gente tem, né, várias temporadas, então a gente considera essas temporadas continuação, mas no vídeo de hoje, a continuação que a gente tá falando é sobre uma obra que é uma obra nova, que deriva de uma obra antiga, que já faz um tempo, às vezes, que saiu, e que ela é revisitada através de uma continuação, como o caso de Boruto, ou de Yashahime, ou de Sakura Clear Card. Remake é quando uma obra é adaptada, mas por algum motivo essa produção ou não foi satisfatória, ou teve alguma outra razão mesmo, e só querem refazer, como no caso de Fruits Basket, Berserk ou até de Fullmetal Alchemist. E tem esse vídeo inteiro que eu fiz só sobre remakes, então dá uma olhadinha depois. Reboot em Hollywood geralmente é quando tudo numa linha cronológica que foi estabelecida em outros filmes é recriado numa nova sequência de filmes. E a gente vê isso mais nesse universo dos quadrinhos, desses filmes de Hollywood, mas a gente tem algo semelhante nos animes também, como, sei lá, no caso do Rebuild of Evangelion, que, de certa forma, é um reboot da obra. Pode ser considerado uma continuação, de certa forma, porque o próprio autor disse que as obras se repetem, né, as histórias se repetem, mas como ele estrutura de uma outra maneira, pode ser considerado um reboot. O próprio nome Rebuild já traz essa mesma conotação. Nesse caso também tem o Digimon Adventure, né, que estava umas temporadas atrás, que é uma releitura da primeira temporada de Digimon, então é um reboot dessa obra. Spin-off é uma obra extra que se passa no mesmo universo ou até com os mesmos personagens, mas geralmente é algo curto, tipo um OVA, uma minissérie, um filme. E é um extra, né, que pode ser considerado canônico ou não, como Burn the Witch. Burn the Witch, que é curto pra caramba, mas essa era a ideia desde sempre, que é do Chichikubo no caso, né, gente? E que eu achei muito melhor que Bleach, desculpa, eu não gosto de Bleach. Mano, mas Burn the Witch é legal, tem uma mitologia interessante, tem vários dragõezinhos, tem umas lutas muito boas e uma animação legal, personagens simpáticos. Mano, tem muita coisa em Burn the Witch que vale a pena você conferir, mesmo que você não goste de Bleach, que é o meu caso. Uma prequel ou uma história de origem quando se conta uma história de algo que aconteceu no passado, dentro, né, desse universo. E também, às vezes, pode ser considerado um spin-off. Eu acho que esses termos, eles não cancelam os outros, não é só um, né? Pode misturar alguns desses termos na mesma obra. E de exemplo pra prequel, a gente tem Jujutsu Zero, que sai ainda esse ano. Pois é, esse filme vai ser bom, gente. Nossa senhora, o Yuta Okkotsu é um personagem muito louco. Quando ele surgiu lá atrás, aparentemente não deu muito certo. Mas mesmo assim, no anime, que vai sair agora só, velho, esse menino aí é poderoso. E saiu antes, né, de Jujutsu. Não exatamente um prequel pra gente que vai acompanhar agora, mas era a obra original. Pois é, no anime inverteu essa ordem aí, mas então acaba funcionando como um prequel. O conceito é esse. Essas denominações eu acho interessante pra gente saber qual é a temática da obra, mas a gente não precisa se apegar muito a elas. Porém, por que existe a necessidade de revisitar essas obras, de ter continuações, de ter remakes? A resposta mais simples, pra mim, é porque dá dinheiro. Com certeza esse é o motivo número 1, né? Porque não é por acaso que só franquias enormes que tem esses negócios. Mas beleza. Exato. Realmente, eles veem uma oportunidade de retrabalhar ali obras que já foram um sucesso muito grande pra trazer o mesmo público e também pra apresentar pra outros públicos, né? Mas aí que eu vejo um problema, porque tem algumas obras que eles se pegam tanto na nostalgia, tanto pra falar de novo com aquele público que já conhece,
que ela deixa de ser uma coisa pra atrair novos públicos, sabe? Boruto é um exemplo que eu vou dar pra irritar o Diego. Você tem a história principal, você tem a história do Boruto, mas todas as resoluções de tretas grandes ou o que move a história é os personagens da primeira obra. Então se você tem um fã novo, uma pessoa que não conhece, dificilmente eu vejo uma pessoa começando a assistir Boruto pra conhecer o universo de Naruto, sabe? Então eu não acho que seja tão efetivo. É diferente, por exemplo, de Digimon. O Digimon 2, ele é uma sequência do Digimon 1, lógico, né? Mas ele é uma sequência que traz alguns personagens que se repetem, os personagens ainda estão aparecendo na história de certa forma, mas você consegue assistir o Digimon 2 sem necessariamente assistir o 1, sabe? Você consegue, por mais que ele seja uma continuação, ele tem uma história própria, com os problemas próprios, e que a motivação dos personagens não é em torno de reviver as histórias da primeira obra, sabe? É realmente uma motivação nova e coisas novas acontecendo com aqueles personagens. Tipo, eu não veria problema nenhum de Boruto, o principal não ser o filho do Naruto, ser o filho do Shikamaru, sei lá. Só pra não... Tipo, você ainda abordar essa obra, só que você não faz um Naruto 2, sabe? Você faz realmente uma nova obra, você faz uma nova... dá uma nova ar pra aquela franquia que todo mundo gosta, sabe? Eu acho que esse é o problema que eu vejo em algumas continuações, assim. Ai, cara, ó, no caso de Boruto, já que citou, vou ter que defender Boruto aqui, porque esse é meu papel, basicamente. Mas, mano, a gente tem uma coisa na internet, eu vou revelar que é um segredo do jornalismo, gente, que são plataformas que mostram quão buscados são alguns assuntos pra gente ter uma ideia de como o mundo tá fora da nossa bolha, certo? Então, a gente tem aí, por exemplo, um SEMrush da vida, ou de repente um Uber Suggest, não faltam opções pra você ver isso aí. E aí, se você vai olhar as pesquisas por Boruto no Brasil, são maiores até do que Dragon Ball Super, sendo que Dragon Ball é tradição brasileira, tá ligado? Então tem um interesse bastante grande, e aquele meme do menino que fala, pô, esse pai do Boruto é legal, bem que podiam fazer um anime dele, esse meme não é mentira, cara. Então assim, tem muita gente que conheceu de fato Boruto por meio da própria franquia ali nova que surgiu, e sim, os acontecimentos que chamam mais atenção são aqueles que envolvem o Naruto, o Sasuke, o Otsutsuki, porque além de serem personagens muito queridos, são temas que na obra original, no Shippuden no caso, não ficaram muito bem explicados. Então eles ressuscitam algumas questões que são interessantes pra quem fez parte de outra geração, mas a galera do Boruto, principalmente o Kawaki, desperta muita atenção, cara, pelo que a gente vê por aí em termos de pesquisa aqui na nossa internet brasileira, cara, é impressionante. E assim, o Kawaki especificamente tem um arco que foge, que é bastante semelhante ao do Sasuke lá na outra série, em Naruto mesmo, mas talvez seja até potencialmente melhor quando a gente vê a conclusão disso, porque o menino é um ótimo personagem, mano, sério, assim. Boruto tem muitas coisas que são qualidades realmente notáveis, tá ligado? E eu acho que pra muita gente, tipo, eu já vi amigos meus falarem a mesma coisa que, a galera que gosta de Boruto é a galera que acompanhava Naruto, e os amigos meus que dizem isso são exatamente essas pessoas, eu sou essa pessoa. Mas o que a gente vê quando a gente sai e começa a pesquisar dados, até pra produzir matéria, a gente vê que na verdade Boruto é um grande sucesso em si. Apesar das avaliações não tão altas na Crunchyroll, porque a média ali não é muito boa não. Agora, podia ter menos filler, né? O que eu não entendo é que a principal reclamação de Shippuden, por exemplo, é justamente o excesso de filler. Mais de 50% do anime é filler, mano. E em termos de Boruto, a gente ainda tem uma proporção muito alta, porque o mangá tá rolando agora, eu tô acompanhando em tempo real, onde a gente tá, acabou de chegar muito perto do mangá, então tá chegando um monte de filler de novo, certeza, mas isso eles podiam ter corrigido, eu não entendo porque manter essa tradição de ritmo de programa do início dos anos 2000, em vez de trazer uma coisa mais contemporânea com temporadas fechadas, isso realmente. É porque, assim, o mercado japonês, ele funciona desse jeito e por causa de dinheiro mesmo, porque realmente a indústria dos mangás, ela tá agora num momento bem complicado. As vendas diminuíram, assim, internas nos últimos 20 anos. O pico foi, de fato, na década de 90. Então, com o término de Naruto, eles ficaram completamente desesperados. E com o término de One Piece se aproximando também, os caras não sabem o que fazer, porque vai diminuir muito a receita. Então, eu percebo que, assim, de fato, existe uma tentativa de tentar manter esses leitores que estavam lá por causa de Naruto, principalmente. E também de instigar as novas gerações a conhecer de alguma forma, até porque a galera que era fã de Naruto, no Japão, aqui no Brasil acho que nem tanto, porque a gente tem outro estilo de vida, mas no Japão, a galera já teve filho, né, então, provavelmente, né, e aí apresenta pras crianças, pra nova geração, e assiste junto, sei lá, acompanha junto, é mais acessível nesse aspecto. Então acho que rola de tentar equilibrar
o fanservice pro fã mais antigo, de ter esses personagens, mas também de fazer essa geração nova se sentir protagonista. E eu vejo que isso talvez seja mais evidente em Yasha Hime, porque a gente tem ali os personagens antigos, que aparecem de vez em quando, mas eles não são, no momento, pelo menos até agora, eles não são parte central da trama. A parte central são as meninas fazendo as coisas delas e tentando se achar nesse mundo. Tá um pouco confuso o roteiro, mas Inuyasha nunca... Assim, tá no nível de Inuyasha, que Inuyasha sempre foi, do mesmo jeito que eu acho que Boruto também tá, mais ou menos ali na mesma linha narrativa que Naruto seguia. Eu já falei sobre Yasha Hime aqui, eu tenho certeza, mas eu vou repetir. Tem uma diferença fundamental que Inuyasha deixa muito claro sobre o que é aquela história, que é achar a joia de 4 almas. Esse é o ponto final. E Yasha Hime, você vai descobrindo coisas a todo momento, porque eles não têm a menor ideia ainda do que eles vão fazer. Na segunda temporada, beleza, parece que tá mais determinado, agora que Sesshomaru abriu o jogo, a gente sabe o que tá acontecendo ali, o Kirinmaru já apareceu, mas antes disso, na primeira temporada, era um festival de surpresas, assim, você não tinha a menor ideia, você não tinha o menor motivo pra se preocupar com ninguém ali, era uma coisa bizarra. E é interessante no caso de Yasha Hime que a audiência desse negócio no Japão foi um bagulho absurdo. Tem 3 programas lá, quando a gente fala em anime, né, Mo, que nunca saem da lista de mais assistidos ali, em termos de audiência na TV, mas Yasha Hime tava sempre em quarto ou quinto, superando One Piece toda semana, praticamente. E eu acho isso muito louco, porque é uma continuação que, de novo, traz mesmo alguns personagens das antigas, mas os principais deles sumiram. O Inuyasha e a Kagome, eles demoraram sei lá quantos episódios pra gente ver de novo depois do primeiro. E é interessante isso, cara. Mostra que a franquia é muito forte, embora a história seja bastante complicada. O Yasha Hime eu acho que é um exemplo muito legal dessa parte que eu tava falando de ser uma história realmente nova, um ar novo pra uma franquia que a gente já conhece. Um outro exemplo que a Mo deu também no começo foi o Clear Cards Arc da Sakura, porque você ainda tem, é uma continuação da história, uma progressão da história, abordando novos temas e trazendo um respiro, né? Realmente uma coisa, tanto pro fã que já conhece, continuar acompanhando aquela obra e curtir e gostar do desenvolvimento dos personagens, do crescimento dos personagens, quanto pro fã novo que nunca viu aquilo e tá conhecendo uma história e curtindo. E a história que ele tá curtindo, que ele tá assistindo é da hora, tá ligado? Então eu acho que tem esse balanço bom. E no caso de Clear Card, a gente vê uma continuação com a mesma protagonista. Não é o filho dela, não é uma nova geração. É uma continuação dela, o que é muito interessante, porque já fazia, assim, décadas de que Sakura já tinha acabado a publicação no Japão. E eles retomarem a partir dela é interessante porque tem toda a diferença de geração nesse novo anime. Tem outras tecnologias que são apresentadas, porque na época que foi criada não existia. Por mais que elas tivessem previsto algumas coisas pra ajudar na narrativa, sei lá, celular é uma coisa que a gente hoje é indispensável, né? O jeito que a gente lida com isso. Mas elas conseguiram trabalhar de um jeito interessante e trouxeram, né, a mesma protagonista. O que eu acho bem desafiador, porque numa nova geração você consegue usar esses personagens que são novos com mais liberdade, e eu acho que quando é uma continuação com a mesma protagonista depois de tanto tempo, precisa adaptar muita coisa, precisa revisitar algumas coisas, mas sem perder a essência. E eu acho que Clear Card entrega isso muito bem também, apesar de, né, pro público mais antigo, claro que a relação com a personagem vai ser um pouco mais diferente, porque antes a gente se identificava com ela. Hoje em dia a gente não se identifica tanto com ela enquanto protagonista, né? É uma visão mais externa, né? Porque já amadurecemos. Mas ainda é gostoso ver a personagem que foi tão importante pra gente se desenvolvendo, enfim, um pouquinho mais dela. Do mesmo jeito que Tsubasa, ela aparece também um pouco mais velha, nos seus 15 anos. É interessante ver os personagens que a gente gosta em outras situações. Do mesmo jeito, eu acho que pra gente ver o Naruto e o Sasuke e a Sakura mais velhos também é legal, pra gente se identificar com eles, continuar se identificando com eles, né? Com certeza, nossa senhora. Inclusive, eu achei que Boruto ia fazer justiça pela Sakura, não fizeram. E eu achei que eles iam apostar na Sarada, porque ela começa com um arco muito bom. O arco dela descobrindo o lance do pai, achando que a Sakura nem era mãe dela. E tem todo um lance ali de daddy issues, que é muito legal, velho. Mas os caras simplesmente falaram, não, dane-se, a partir de agora vai ser o Kawaki e acabou. Mas beleza, né? Faz parte. Padrão das obras do Kishimoto, né? Porque se a gente for esperar desenvolvimento de personagem feminina em Naruto ou Boruto, ou até naqueles 7 samurais que ele fez e deu errado e foi cancelado,
a gente tá esperando chuva no deserto, sabe? Pois é. Mas é engraçado, né? A gente falou de Sakura, que realmente manteve a mesma protagonista, e aí eu estendo essa pergunta, essa reflexão a Dragon Ball. Porque a gente teve o surgimento de Dragon Ball como uma série com uma criança como protagonista, e as pessoas cresceram junto com essa criança em Dragon Ball Z. Eventualmente veio o GT, mas a gente ignora GT, né? Porque não precisa lembrar daquilo. Eu gostava! Eu gosto muito do Trunks! Eu também! Mano, eu gosto do Trunks, eu adoro a Pan, porque ela tem relação com o Gohan é meu personagem favorito e tudo mais. O Goku é o chato, mas mesmo assim, a gente tem décadas depois surgimento de Dragon Ball Super com o Goku, e aí a gente entra naquela pergunta, por que o Goku não causa o mesmo estranhamento que uma Sakura, por exemplo? Pelo menos no meu ponto de vista não causa, porque, sei lá, é porque ele é adulto? É porque ele só tá saindo na porrada com as pessoas e dane-se? Como é que funciona isso? Porque Dragon Ball Super pegou na galera, né? Eu acho que um exemplo de Dragon Ball é muito bom, porque a cada final de arco, o Goku sofre um soft reset, assim. Tipo, o que ele progrediu e que ele cresceu naquela temporada, quando vai começar uma nova, eles reiniciam. Parece dar um aperto reboot na cabeça dele, e ele volta até a cabeça de só um maluco por luta, sabe? Tipo, acho que parte da falta do estranhamento é que o Goku não muda, sabe? Tipo, da Sakura, a gente espera uma progressão, porque todo o resto do mundo tá progredindo. Todas as outras pessoas, todos os outros personagens estão evoluindo e crescendo. E a gente sente que essa é a forma natural. Dragon Ball não, Dragon Ball a gente tá acostumado com o Goku desde seu... Porque por mais que ele tenha crescido, por mais que ele tenha ficado adulto e tenha filhos, ele continua a criança do Dragon Ball ainda, sabe? Tipo, ele tem a cabeça muito simples e muito focada e muito direta ao assunto. Então eu acho que a gente vê a progressão do Goku em outras coisas como Dragon Ball Super não causa estranhamento porque ainda é o mesmo personagem, só tá... Tipo, você vê a evolução dos outros, você vê o Vegeta ficando um pouco mais, menos problemático e indo na terapia, você tem os outros personagens tendo um crescimento, mas você não tem isso com o Goku. O Goku, ele ainda é o garotinho do Dragon Ball, sabe? Ele é uma âncora, né? E eu acho que, inclusive, o Goku virou meio que o seu próprio tipo de personagem, o seu próprio estereótipo. Porque realmente, assim, a gente já sabe o que esperar do Goku. E eu acho que realmente mantém essa sensação, eu concordo com você. Verdade. Eu acho que eu tô na mesma pegada, mas pra mim era mais uma questão de, tipo, a gente nem leva o desenvolvimento de personagem da série Dragon Ball, tá ligado? Então tudo bem. Que não é um ponto, né? Ele não é... Dragon Ball nunca foi sobre personagens crescerem, foi sobre crescerem psicologicamente, sim crescerem fisicamente. Eles atingem novos níveis de poder físico, mas a psique, a construção de personalidade deles é a mesma desde sempre, sabe? O único personagem que eu lembro de ter um crescimento psicológico em Dragon Ball é o Gohan, sabe? Tipo, de passar da criança medrosa pro Gohan foda que a gente conhece. É o melhor personagem. E ele é o melhor personagem porque ele é o que tem desenvolvimento de personagem, sabe? Os outros, eles só... É que nem One Piece, que por muito tempo os personagens são uma piada. Tipo, você tem o Zoro se perdendo, você tem o Sanji dando em cima de meninas. Tipo, eles são cunhados na piada, que é o Goku. O Gohan, ele tem um desenvolvimento, ele cresce, ele evolui, ele deixa de ser uma coisa pra virar outra. A gente sente isso. Verdade. Agora, amor, a gente tava falando aqui antes de começar a gravação de um negócio que é bastante particular de animes, que é o anime que começa lá atrás, aí ele vem tendo continuações, mas a gente não tá tratando eles como continuações porque existe essa diferença, né? Como, por exemplo, Pokémon. Pokémon não se trata de uma série com várias sequências, é uma série com várias temporadas. Eu queria perguntar pra vocês aqui, inclusive, pra vocês onde tá a linha do que divide o que é uma nova temporada e uma continuação de fato. Onde é que tá a diferença aí? Tem questões que são mercadológicas, tipo, no caso das temporadas, muitas vezes a temporada, ela é sequência da adaptação, mas é um complemento do anime como um todo. Então, tá acompanhando a publicação do mangá, essa continuação por temporadas, ela não é a mesma continuação que Yasha Himei, Boruto e Clear Card, por exemplo. Que são coisas que ressurgem depois de muito tempo, ou que são feitas não pensando nessa primeira estrutura da primeira obra original, digamos. No caso de Pokémon, tem ali uma questão que envolve não só uma produção original de um mangá, mas junta várias coisas, porque tem mangá, tem os jogos, tem o quanto a Nintendo trabalha as marcas dela infinitamente, e Pokémon eu sinto que consegue, assim, trabalhar muito bem vários arcos diferentes, mesmo repetindo personagens, mas trazendo outros personagens novos também. Eu acho que consegue manter um público antigo
é muito fiel e também consegue conquistar muito fácil o público novo, porque traz ali problemáticas e sugere. É porque é muito lúdico, né, o universo de Pokémon. Então, assim, não tem como você não se encantar, não tem como as crianças não acharem interessante, além da relação com brinquedos. Então, pra mim, Pokémon é o exemplo mais comercial possível de uma estratégia funcional pra encantar o público, né? Eu, pelo menos na minha visão, a gente tem a história, ela é contada, tá progredindo, aí ela tem um ponto final. O que vem depois desse ponto final, pra mim, são as continuações. Naruto, a história terminou, ela foi encerrada. Sakura, a história terminou, ela foi encerrada. Inuyasha, a história terminou, ela foi encerrada. E quando tem o que vem depois desse ponto final é o que é as continuações. Então, Pokémon, ele nunca teve esse ponto final. Por mais que a gente tenha os finais de temporada e tal, ele é construído de uma forma episódica, né? Você tem de 1 ou 2 episódios o dilemazinho da semana e nunca tem esse ponto final de verdade na história. Sempre ele termina uma jornada indo para um novo continente, ele termina a jornada continuando a aventura. Então ele nunca encerrou pra ter uma continuação, sabe? Mas, ó, pra gente encerrar aqui, eu queria de vocês uma conclusão, assim. Vocês acham que vale a pena acompanhar essas continuações? Por quê? Por que não? Nossa, mano, eu sou apaixonado, eu não consigo, eu tenho que acompanhar, eu não consigo mesmo, assim. Boruto, por exemplo, virou um dos meus animes favoritos aí dos últimos tempos, porque esse arco do Ishiki, gente, é muito bom, não tem jeito, é muito bom. É o arco do Pain de Boruto, que mentira, ainda não chegou lá, mas é quase, tá ligado? O exame Chunin de Boruto. Mas, eu sou apaixonado, cara, de verdade. E Dragon Ball Super eu gostei pra caramba também. Então, assim, mesmo que seja uma questão mercadológica, que a gente pode pensar, nossa, que absurdo, os caras não cansam de tentar extrair dinheiro dessas franquias, infelizmente eu não tô nem aí. Porque uma coisa é você fazer isso com uma obra como, por exemplo, sei lá, Cowboy Bebop. Se Cowboy Bebop não tivesse acabado, eu ia ficar muito revoltado porque é uma obra muito bem pensada, muito bem planejada, você entende a estrutura. O mesmo vale pra Code Geass, que depois até teve aqueles filmes, mas eram filmes de reboot, não eram filmes de continuação, ao contrário de Evangelion, que ainda respeita elementos anteriores, né? Como se tivesse uma noção de continuidade. Mas nesse caso, assim, que a história claramente foi planejada pra acabar num determinado período de tempo ali que encaixa perfeitamente, beleza. Em outros, como nesses mangás que a gente sabe que são semanais quando surgem, e depois até viram mensais, como é o caso de Boruto agora, velho, eles simplesmente ficam criando história o tempo inteiro porque o anime foi criado pra aquilo. Ele foi criado pra consumo em longo prazo, em longuíssimo prazo, não é uma coisa de temporada, é uma parada de anos de vida, pra você pegar uma faixa etária, tipo, o desenvolvimento de pessoas de uma faixa etária do ponto, sei lá, dos 10 aos 20 anos, sabe? Então essa diferença pra mim é fundamental. Então pra mim só depende disso. Se for uma obra muito com uma proposta muito artística e tal, eu prefiro que acabe, de fato. Agora, quando é entretenimento, quando é porrada, quando é só diversão, aí pra mim pode continuar quanto tempo for, não tô nem aí. Pra mim, eu acho que é válido se você gosta da história. Eu acho que, tipo assim, tem as histórias que a gente assiste e gosta do universo, gosta do conteúdo, gosta da obra e do mundo que foi criado muito mais do que a história que está sendo contada. Então, por exemplo, eu amo Boku no Hero, mas se Boku no Hero acabar, eu acho que eu não vou continuar assistindo Boku no Hero se fizerem depois, porque pra mim a história que eu gosto é a história que está sendo contada. Eu também gosto do universo, mas eu gosto da história. Então eu acho que se você gosta do universo, eu acho válido. Segue assistindo, porque ainda vai estar naquele universo e é beleza. Mas se você gosta da história, eu acho que perde um pouco o sentido. Pelo menos eu acho que não vale. Pra mim, se a história terminou, eu vou assistir, ler outras histórias, não ficar revendo aquilo, porque eu só vou me frustrar, eu só vou ficar triste, porque nunca vai ser tão bom quanto foi a primeira vez, sabe? Então, pra mim, eu acho que tem uma diferença nesse sentido. Que nem o exemplo de Cowboy Bebop é muito bom. E essas obras que são mais fechadinhas, realmente, se tem uma continuação, perde um pouco o princípio de ter um encerramento, mas se você gosta do universo, vai de cabeça, vai fundo. Se você gosta da história, tenta procurar outras histórias parecidas, vê coisas que identifica os elementos que você gosta nessa história e procura outras que vão ter esses mesmos elementos, sabe? Então eu acho que é nessa pegada. Eu sempre gosto muito de revisitações, tanto continuações quanto talvez um outro olhar através da mesma obra. E isso sempre traz informações interessantes pra mim. Mas eu confesso que eu, pessoalmente, precisa de muito esforço na narrativa também, que nem o Romjeta falou, pra eu continuar assistindo. E a Shahime, eu tô esperando alguma coisa específica ali acontecer pra eu engajar e assistir de fato, porque até agora não me cativou muito. E até Boruto, assim,
por ser um reforço é meio que um mais do mesmo, no sentido que tem todo um arco de batalha que se repete durante todos os anos, durante todas as temporadas, enfim, eu acabo preferindo assistir coisas novas que sejam mais diferentes disso. Mas eu ainda mantenho um carinho muito grande pelos personagens. Ah, faz sentido, mano. No final, depende de cada um. Mas acho que todo mundo aqui concordou que obras como Cowboy Bebop realmente tem que acabar ali mesmo e acabou. É bom que a gente tem uma variedade muito grande na indústria, né? Então, tem obras que continuam por anos. Eu amo One Piece, por exemplo. Então, faço questão de acompanhar. E tem obras que são curtas e por serem curtas e terem um final, elas são interessantes, são completas. Mas aí eu queria saber de vocês aí nos comentários. Digam pra gente o que vocês acham. Vocês gostam de acompanhar essas continuações? Qual continuação vocês gostariam de ver? Eu quero muito saber. Então é isso, galera. Muito obrigada, Diego. Muito obrigada, Ronjeta, por estarem comigo aqui hoje. Eu que agradeço, amor. Pô, muito obrigado. Quanto mais você quiser me chamar aí, mais eu vou voltar. Inclusive, você já tinha comentado, né, que se a gente quisesse, podia falar nas nossas redes sociais e tudo mais. Então, se vocês puderem me seguir aí, ó, @Diego_SDL, por favor. Tô falando sempre de jogos e animes por lá, porque eu também trabalho no The Anime, que é o nosso site de games aqui do Omelete. Demorou? Espero vocês. É isso, gente. Obrigado. Foi um prazer participar do vídeo. Me chamem de novo. Vou gostar muito de falar mais de animes e mangás. E vocês podem me seguir nas minhas redes sociais, @Verronjeta, tanto no Instagram quanto no Twitter. E é isso, muito obrigado. E eu quero voltar pra falar de novo, eu vou pedir pros comentários pedirem, porque eu quero voltar pra falar de novo de Reborn, porque é uma obra esquecida e uma obra que ela merece o seu lugar ao sol. Merece uma continuação, Ronjeta? Merece. Quero que façam o final do mangá que não fizeram anime, só pra ter o Battle Royale de Arcobaleno que tem no final. É isso, galera. Muito obrigada e até a próxima!